Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo para os estudos. Espero que tenham descansado nessas férias e que tenham ficado em casa, tomado cuidado e que estejam descansados para continuar aí os nossos estudos. Estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão com vocês das principais coisas que a gente viu no semestre passado. Não no semestre inteiro, mas no final do semestre passado. No final desse primeiro semestre, a gente começou a estudar algumas civilizações da antiguidade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o que é uma civilização, né? Quando eu estou falando em civilização, eu estou falando em pessoas organizadas em um ambiente urbano desenvolvido. E essas pessoas, elas estão organizadas de uma forma hierárquica dentro da sociedade. Então, existe uma pessoa, por exemplo, que é o líder, né, desse grupo de pessoas, que está numa posição mais alta, e existem pessoas com cargos de nobreza, que são cargos importantes também, e a gente tem lá na base dessa pirâmide social que a gente chama, um grande número de pessoas mais pobres, né, em geral camponeses, e também alguns escravos. Essas sociedades que a gente analisou até agora, elas têm, então, essa desigualdade social, né, com líderes no topo da pirâmide social e pessoas, a maioria das pessoas mais pobres, sustentando a economia, né, produzindo a riqueza. O que é produzir riqueza, né? É trabalhar na terra, então produzir comida, produzir, além de alimentos, como eu já disse, produzir roupa, produzir artigos variados, né, que são os artesãos que fazem isso, produzir armas. Então a gente tem essas pessoas especializadas em fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem os camponeses que trabalham na terra, que também domesticam o gado, a gente tem os artesãos que fazem uma série de outros objetos, armas, espadas, e a gente tem comerciantes que fazem o comércio de alguns produtos, e mais ou menos em toda a sociedade vai ter esse tipo de cargo, né? Então, camponeses, artesãos, pessoas que são dedicadas ao comércio, pessoas da nobreza que têm cargos públicos e na administração dessa sociedade de maior relevância, né? Ou então que tem maior relevância para essas pessoas, porque o trabalho do camponês é um trabalho de extrema importância, né? O trabalho de produção de comida, mas ele era menos valorizado. E a gente tem os grandes líderes. Dessas sociedades que a gente analisou, vamos pensar um pouquinho por onde a gente começou, né? A gente começou lá no território asiático, no que a gente chama hoje de Oriente Médio, na região entre dois rios. Os rios são o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa região que fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates era chamada de região da Mesopotâmia. Meso, meio, potamo é rio, então região no meio de rios. E hoje em dia ocupa essa região o Iraque, principalmente, partes do Kuwait e de outros países lá do Oriente Médio, no continente asiático. Então, quando eu falo de Mesopotâmia, eu não falo, assim, os mesopotâmicos, eu geralmente falo os povos mesopotâmicos, porque foram muitos povos que habitaram nessa região. A gente viu principalmente quatro povos mesopotâmicos. O primeiro povo que a gente viu foram os sumérios, aí a gente viu um pouco dos assírios, dos amoritas e dos caldeus. Fizemos uma análise geral desses povos e partimos então para a África, para o norte do continente africano, e analisamos a sociedade egípcia. Assim como na Suméria, os primeiros habitantes dessa região do Antigo Egito chegaram lá por volta de 5.000 a.C., né? E as primeiras cidades começaram a se formar lá para 3.200 a.C., né? De uma forma mais organizada, as primeiras civilizações, né? Com uma estrutura mais complexa, com reis, com desigualdade social e todas essas coisas que a gente já viu. Depois de falar um pouquinho sobre o Antigo Egito, que é uma civilização, né, a civilização egípcia que surgiu no norte do continente africano, onde hoje, mais ou menos onde hoje é o atual Egito,
a gente partiu então para o continente europeu e vimos uma civilização importante que surgiu no continente europeu, que é a civilização cretense. Né? Por volta lá de 2100 a.C., essa civilização se ergue e tem um desenvolvimento importante, principalmente porque os cretenses vão ter muita influência na cultura grega, que é o assunto desse semestre aqui. Então, só para deixar claro, os cretenses não são gregos, tá? Mas eles tiveram influência na cultura grega. Quer dizer, a cultura grega ela é formada por uma soma de culturas e uma dessas culturas é a cultura cretense. Então, muito bem. Agora, falando de algumas coisas gerais, ainda antes de partir para o tema principal dessa aula. A gente viu que essas sociedades, elas têm uma coisa em comum no que toca a religião. Todos esses povos, tanto os povos mesopotâmicos quanto os antigos egípcios, assim como os antigos cretenses, eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em mais de um deus. Tel, sempre que eu falar que tem dessa palavra tel, então teocracia, teísta, tudo tem a ver com Deus, porque tel significa Deus em grego. Poli é muitos, então politeísta é muitos deuses. Monoteísta é um Deus só. Por exemplo, uma pessoa, um ateu, o A geralmente vem para negar, é não Deus, é quem não acredita em Deus, tá? As palavras, às vezes, elas ajudam a gente a entender o conceito por trás delas. Então, politeísta, um povo politeísta é um povo que acredita em mais de um Deus. A gente viu que tinha o Deus Marduk, a deusa Tiamat, os Ísis, Ra, Amon, Atom, Osíris, Anubis no Egito, entre muitos outros. Em Creta, a gente tem alguns deuses que a gente não se aprofundou muito, mas a gente tem a deusa mãe e tem também alguns animais que eram cultuados como deuses, por exemplo, o touro e as serpentes. Então são povos politeístas. Além disso, no caso do Egito e da Mesopotâmia, eles são povos também teocráticos. Então vamos lembrar, Teo é Deus, Kratos é poder. Então teocrato, teocracia, teocrático é poder de Deus. Então, para os egípcios, para os antigos mesopotâmicos, quem estava no poder ou era um deus ou era enviado por algum deus específico. Então, no caso dos egípcios, né, o faraó era um deus, né, ele não era enviado de um deus ou de um grupo de deuses. Ele era a encarnação do deus Horus, né, filho de Osíris e de Ísis. No caso da Mesopotâmia, os deuses eram enviados, os governantes eram enviados dos deuses, mas não deixa de ser uma teocracia. Provavelmente a cultura cretense também era teocrática, tá? Mas não se tem tantas informações. Agora, o que eu quero falar principalmente hoje? Vou falar um pouquinho sobre um povo da antiga Mesopotâmia, que são os Amoritas, e uma coisa muito importante que surgiu nessa civilização, que foi o tal do Código de Hammurabi. Então a atividade de hoje tem a ver com o Código de Hammurabi, tá? Vamos lembrar um pouquinho o que era o Código de Hammurabi? Eu vou colocar uma imagem do Código de Hammurabi, que hoje está no Museu do Louvre, agora para vocês. Vou explicar algumas coisas e depois vocês vão fazer a atividade que eu vou propor, tá bom? Então vamos lá. Hammurabi, rei da Babilônia do 18º século a.C., estendeu grandemente o seu império e governou uma confederação de cidades-estado. Erigiu no final de seu reinado uma enorme estela em diorito, na qual ele é retratado, recebendo a insígnia do reinado e da justiça do rei Marduk. Abaixo mandou escrever 21 colunas, 282 cláusulas que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, embora abrangesse também antigas leis. Muitas das provisões do código referem-se às 3 classes sociais: a do Auelum,
filho do homem, ou seja, a classe mais alta dos homens livres, que era merecedora de maiores compensações por injúrias, retaliações, mas que, por outro lado, arcava com as multas mais pesadas por ofensas. No estágio imediatamente inferior, a classe dos Musheknum, cidadão livre, mas de menor status e obrigações mais leves. Por último, a classe do Vardum, escravo marcado que, no entanto, podia ter propriedade. O código referia-se também ao comércio, no qual o caixeiro viajante ocupava lugar importante. A família, inclusive o divórcio, o pátrio poder, a adoção, o adultério e o incesto, ao trabalho, precursor do salário mínimo, das categorias profissionais, das leis trabalhistas, à propriedade. Quanto às leis criminais, vigorava a lex talionis. A pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento, etc. Vamos ver agora algumas leis do Código de Hammurabi. Oitava lei. Se alguém rouba um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto. Se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Lei 34. Se um oficial superior furta a propriedade de um oficial inferior, este perde o seu dinheiro. Lei 131. Se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas não surpreendida em contato com outro, ela deverá jurar em nome de Deus e voltar à sua casa. Lei 132. Se contra a mulher de um homem livre é proferida difamação por causa de um outro homem, mas não é ela encontrada em contato com outro, ela deverá saltar no rio por seu marido. Atividade. Pode ser feita individualmente, em dupla, trios ou quartetos. Pode ser feita entre estudantes de salas diferentes, todos devem anotar as respostas no caderno, haverá tempo para terminar a atividade na aula que vem. O documento a seguir é um trecho do artigo 5º da Constituição Brasileira de 98, que vigora ainda hoje. Leia e responda as perguntas. Título 2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pergunta 1. Cite uma diferença entre as leis brasileiras e as leis de Hammurabi. Justifique sua resposta com pelo menos um exemplo. Pergunta 2. Podemos afirmar que as leis de uma sociedade refletem características da mesma? Justifique sua resposta com um exemplo. Reflexão para debate no início da próxima aula. Há pouco tempo, o desembargador Eduardo Siqueira se recusou a usar máscara de proteção enquanto caminhava na Orla de Santos, desobedecendo o decreto municipal. Ao ser multado pelo guarda municipal Cícero Hilário, o desembargador foi agressivo e rasgou a multa que recebeu na frente do guarda. Na sua opinião, o desembargador Eduardo agiu segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira? Reflita em dupla, trio ou quarteto. Um aluno do grupo deve anotar as reflexões que o grupo conseguir realizar. Mais tempo será dado na aula que vem para a finalização da atividade. Reveja o artigo 5º a seguir para realizar a atividade. Abraços e até breve, professora Gabi. Pessoal, é uma pergunta bastante difícil, tá? Por quê? Porque o que está expresso no artigo 5º não tem relação direta com o caso do desembargador. No entanto, ele fala de igualdade perante a lei, e é a partir dessa ideia que vocês têm que julgar o caso do desembargador, tá bom? Gabi, tô com muita dúvida. Manda mensagem que eu ajudo. Beijinhos!